gostaria que você me explicasse, cara, de onde que saiu esse nome, porque, ó, a gente colocou o bannerzinho aí, sigam a Dislépticos Bloodcore no Facebook, Instagram, mas os caras têm que olhar umas 3 vezes, porque é complicado. Às vezes, dependendo da pessoa, não consegue nem falar. Tem. Exatamente. Então, conta pra gente, né, o porquê Dislépticos Bloodcore e esse Bloodcore, né, que compõe o nome. Da onde vem? É um estilo? É o quê? Cara, a Dislépticos, ela completou esse ano 15 anos. E antes dela, antes de se chamar Dislépticos, ela teve um embrião que se chamou Plankton. E era o nome que eu queria para a banda, Plankton. Até que isso, 2004, tinha uma banda de metal que na época, eu não lembro nem de que estado que eles eram, não eram de São Paulo. Era uma banda com vocal feminino que tinha esse nome. Me notificaram no Orkut, disseram que ia mandar até judicialmente se eu não mudasse tudo que eu tinha com o nome Plankton. Tudo que eu tinha com o nome Plankton era uma comunidade no Orkut com umas 10 pessoas. Era só Ainda isso. bem que você mudou, né? Porque se você tivesse permanecido, ia ficar aparecendo, os caras iam ficar tirando onda, que era o Plankton do Bob Esponja, tá ligado? E o pior, foi muito. Eu lembrei do Plankton. Lembrei da hora, muito velho. na época. Foi muito na época que tava começando a passar Bob Esponja na TV aberta, nas sessões de desenho. E o pior é que não foi nem por isso, cara. Foi assim, eu só escutava banda punk, banda de hardcore. Eu falei assim, a gente pegou um livro de biologia. E eu falei assim, ó, falei pro primeiro baixista da banda. Falei, vai folheando e vai falando tudo que é nome estranho que você for achando aí pra gente bater um nome legal aqui pra banda. E a maioria era nome de doença, era nome de... E foi indo, até que chegou no Plankton. Iria ser Plankton. Aí acabou que eu precisei mudar, né, como o papai disse, ainda bem, não sei se para melhor, porque Dislépticos também é um puta nome esquisito, mas pelo menos não tem um personagem no Bob Esponja com esse nome. E na verdade, cara, Dislépticos vem de um erro de linguagem nosso, e até de um pouco de bullying, que hoje eu tenho até um pouco de vergonha, mas foi um pouco de bullying. Tinha um amigo nosso, quando eu comecei com a banda, devia estar na 7ª série, 8ª série, e tinha um amigo meu, David Pastel, que hoje está lá em Lisboa, que ele já tinha repetido umas 4, 5 vezes a 8ª série. Ele era pouco tempo mais velho que a gente, só que ele era muito repetente. E numa aula lá, a professora falando sobre dislexia de pessoas que tinham dificuldade de aprendizado, né, falando sobre isso, a gente colocou esse nome nele, falou que ele tinha dislexia por ter repetido tanto, que ele não conseguia aprender. E começamos a chamar ele de disléptico. Que ele era uma pessoa disléptica. Vocês faziam bullying com ele, né? Era bullying. O nome nasceu politicamente errado. Eu tenho até vergonha disso hoje. Que isso? Mas era entre amigos, né? Entre amigos, assim. Então a gente ficava falando que ele era disléptico. E a palavra disléptico se tornou muito comum entre a gente. Até porque depois eu repeti 2 anos, aí fiquei disléptico também. Você pegou a dislexia, né? E aí... Então, como ficou muito comum no nosso vocabulário, assim, e faltava um nome, e a gente estava naquela primeira fase até de dificuldade de aprender a tocar, era um embrião de banda, tava com violão na mão, todo mundo aprendendo a tocar mesmo, e tinha uma certa dificuldade de aprender a tocar, a gente se denominou na época disléptico. E depois de um bom tempo, eu fui descobrir que quem tem dislexia não é disléptico, é dislexo. Não é disléptico. E por influência, Diego, eu estava muito muqueca de rato, e até por ver a grafia do nome deles com Caio, né? Eu tirei o C do dislépticos e coloquei coloquei K e coloquei U e coloquei apóstrofo e o S sobrando, né? Ficou dislépticos. Depois de, cara,
muitos anos não, acho que lá por 2010, 2011, uma doutora, uma médica, ela escreveu uma tese, que até tô até relendo esses dias, tem na Wikipédia. Se você consegue pesquisar sobre drogas dislépticas. Ela fez uma categorização de drogas, como drogas alucinógenas, drogas que te deprimem, drogas que te animam, e a classificação de drogas modificadoras, tipo LSD, essas coisas, são drogas dislépticas. Então, eu tento considerar a gente como drogas modificadoras, que estamos aqui para tentar mudar alguma coisa e dar um ânimo a mais para a galera aí. É mais ou menos isso, para mim não prolongar muito, o Dislépticos. Quer cortar e fazer mais uma pergunta ou eu respondo sobre o Bloody Core? Não, eu só queria comentar que, assim, o nome a gênese do nome é totalmente politicamente incorreto, né? Nasce de um bullying, vai para as drogas. Então... eu sou um pouco disléxico também, sabia? Eu tenho um pouco de dislexia, eu tenho dificuldade para ler, assim, as palavras se embaralhavam, ainda se embaralham de vez em quando, na minha frente, aí eu pensava que eu era burro. Eu pensava que era um burrão mesmo e tudo mais. Aí comecei a ler mesmo, tá ligado? Para ver se eu aprendia mesmo e tudo mais, que eu escrevia tudo errado, cara. Até hoje, se bobear, às vezes eu ainda troco as letras. Se brincar aqui, eu escrevo para cima com S, entendeu? Eu tenho que ficar todo momento... Eu troquei muito durante um tempo o F pelo V e vice-versa. É um traço também. Só que a minha, comparada com certas pessoas aí que tem realmente problemas que não sabem ler, que não conseguem aprender a ler. Aí tem que ter um profissional, né? Um profissional. Sim, deixar até claro aqui que a dislexia é um transtorno, né? É um transtorno e não é motivo para brincar. É que a gente era moleque idiota e ficava praticando. Era bullying antes de ser bullying, né? Era só zoação mesmo, já sendo bullying sem a gente saber. Mas deixa eu falar aqui, o Brutão... Pode terminar, desculpa. Não, eu ia falar, eu prefiro a segunda definição, né? Melhor falar que a gente é droga modificadora e estimulante do que o bullying com quem realmente sofre ou passa por uma situação de dislexia. O Bloody Core meio que nasceu da ignorância. Porque... eu acho que depois a gente vai entrar mais nesse assunto, mas o começo da Dislépticos, ela sempre foi para ser uma banda de hardcore. As letras eram sempre bem politizadas, eram sempre letras de protesto, e era Dislépticos hardcore. Continua sendo um hardcore, mas com o tempo eu já escrevia, desde que eu escrevo, eu já escrevia textos e contos de horror, de terror, assim. Eu sempre gostei muito disso. E mesmo gostando, passando a minha adolescência inteira aí voltado ao punk, ao hardcore, eu passava batido pelo horror punk. Eu passava batidaço pelo horror punk. Até com um pouco de... Eu nunca tinha, na verdade, eu não parava pra ouvir, eu tinha até um pouco de preconceito, cara, de verdade, porque eu via assim, as bandas, eu via Misfits, a banda tem um puta espaço, um puta público e não tá usando isso pra passar uma mensagem, né, pra passar uma mensagem política ou algo do tipo. Então eu passava batido, pra não criticar, pra não fazer nada assim, eu passava batido. E com o tempo eu fui colocando elementos, letras de terror, alguns elementos na banda, por influências externas, até muito por influência de uma banda do Rio de Janeiro de metal industrial que eu gosto muito, que é a Maldita. E eu fui colocando. E nisso eu quis criar um gênero novo, um estilo novo, que misturasse o hardcore que a gente já estava acostumado a fazer com as pegadas de metal que estava entrando muito na banda na época, com o vocal mais agressivo, com o vocal mais berrado que eu estava pegando no comecinho, e com a temática de terror,
com a temática de horror. E então eu dei o nome de Bloodcore, que o Bloodcore é o hardcore sangrento.